Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. E a gente já conversa com ele aqui, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza então pra gente o que vem por aí hoje na agenda da Rosa Riscala. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. O clima pegou fogo ontem à noite lá em Brasília, a temperatura política aí passou dos 40 graus, nem parecia que era uma noite fria de inverno por lá, Débora. E o motivo desse calor todo foi a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que considerou aí constitucional o decreto do governo que aumenta o IOF. Apenas o risco sacado, né, ficou de fora por Moraes, porque ele considerou que ele extravasa a competência do executivo. Havia expectativa de que Moraes isentasse também os planos de previdência do tipo VGBL, mas ele manteve o IOF nessas operações. Fortalecido aí com essa decisão do Supremo, o presidente Lula aproveitou para mandar um recado direto ao Congresso, ainda ontem à noite, e vetou o projeto que elevaria o número de deputados na Câmara de 513 para 531 deputados. O presidente poderia ter deixado a lei ser promulgada pelo Congresso, mas resolveu bancar essa briga justamente nesse momento em que as relações com os parlamentares ensaiavam aí uma reconstrução por conta do tarifaço de Donald Trump, sob o pretexto aí de uma união em favor da soberania do país. Embalado também pelas últimas pesquisas de opinião, que mostram sua recuperação de popularidade, o presidente Lula decidiu gravar um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, que vai ao ar hoje à noite, para falar das investidas de Washington contra a soberania nacional. Enquanto isso, o vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, né, a diplomacia brasileira e também os empresários atingidos pela tarifa de 50%, tentam aí uma difícil negociação com os americanos. A Alckmin e o embaixador Mauro Vieira enviaram uma carta aos Estados Unidos manifestando aí a indignação com a tarifa que inviabiliza a competitividade dos produtos brasileiros e cobraram respostas, né? Dessa vez, não, nas tratativas anteriores, né, ainda que quando a taxa ainda era de 10%, o governo brasileiro já tinha mandado uma carta confidencial a Washington, propondo aí abrir negociações sobre as exportações aos americanos. E agora está esperando uma resposta dessa outra carta. Dessa vez, não só pede essa resposta, como também já reagiu mostrando aí perplexidade diante da tarifa de 50%, decidida a partir de uma motivação política, embora o Trump tenha acrescentado também o debate técnico com a inclusão da seção 301 da Lei Comercial Americana. A investigação sobre as práticas comerciais do Brasil não só sinaliza que o Trump dobrou sua aposta e não está muito interessado em conversar, como indica que todo esse processo vai ser arrastado e longo, Débora. Bom, e aí lá em Brasília a gente já teve reação, né, no Senado, inclusive, diante tanto dessa questão do IOF, como também do veto do presidente Lula para o aumento de deputados. A reação foi imediata, né, Theo? Exatamente, como eu falei, a noite foi quente ontem, né? O Congresso não deixou essa chapa esfriar e ontem mesmo já deu troco no governo. Após a notícia do veto de Lula, o plenário do Senado se esvaziou e a sessão que votava a PEC dos precatórios foi suspensa, né? Os senadores já tinham aprovado o texto em primeiro turno e só faltava aí o segundo turno para que a PEC fosse promulgada. A desculpa para suspender a sessão lá no Senado foi a falta de quórum para um destaque de supressão de texto que precisava de 49 votos. Naquela altura, os parlamentares já não estavam muito contentes com a decisão do STF de restabelecer o decreto de aumento do IOF, embora a decisão até fosse esperada, já que Moraes havia dado sinalizações nesse sentido durante a audiência de conciliação. Mas aí veio o veto do Lula e o caldo entornou. Enquanto o Senado interrompia a votação da PEC dos precatórios, a Câmara decidiu seguir trabalhando e aprovou aí uma pauta bomba contra o governo, um projeto que inclui um crédito subsidiado de até 30 bilhões de reais para o agronegócio, com verbas da exploração do petróleo no pré-sal. A bancada ruralista passou o projeto com um placar de 346 votos contra apenas 93. O texto agora vai passar pela aprovação no Senado. Essa proposta era inicialmente voltada apenas para o pequeno produtor rural, mas ela foi reformada na Câmara para autorizar o uso desses 30 bilhões do chamado Fundo Social para refinanciar dívidas gerais do agronegócio com juros subsidiados. O Fundo Social ele recebe royalties do petróleo e hoje ele é direcionado para complementar verbas de áreas como educação, saúde e habitação. Ou seja, não tem nada a ver com o agronegócio, Débora. Pois é. Bom, voltando aí para o IOF, o governo, pelo menos o Ministério da Fazenda, já está aí refazendo contas, né, para saber quanto vai arrecadar, mesmo com a retirada do risco sacado, né, Theo? Exatamente, né? O Ministério da Fazenda refez esses cálculos, já considerando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de deixar o risco sacado de fora do aumento do imposto.
A arrecadação com esse IOF, agora reajustado, que antes era prevista em 12 bilhões para este ano e 31,2 bilhões para 2026, vai diminuir em 450 milhões neste ano e 3,5 bilhões no próximo ano, sem o risco sacado. O ministro Fernando Haddad disse que a decisão de Moraes é legítima e que agora a equipe econômica vai trabalhar para encontrar aí uma nova fonte de receita para cobrir essa diferença. Lembrando que o governo tem que enviar o projeto do orçamento do ano que vem para o Congresso até o dia 31 de agosto. Segundo Haddad, uma das possibilidades em estudo é usar os recursos do leilão de venda do excedente de óleo produzido no pré-sal para tapar esse buraco e ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Fora toda essa encrenca lá em Brasília e as surpresas diárias de Donald Trump em Washington, a agenda dos mercados nessa quinta-feira segue bastante agitada, né? Nos Estados Unidos, os dados de venda no varejo, que sai daqui a pouco às 9h30 da manhã, é o destaque do dia, né? Expectativa de alta de 0,4% em junho, após as vendas terem caído 0,9% em maio. No mesmo horário, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego no país. E quatro dirigentes do Fed falam em público aí ao longo do dia, né? Adriana Kugler, às 11 da manhã, a Lisa Cook, às 2h30 da tarde, a Mary Daly, às 2h45 e o Christopher Waller, às 7h30 da noite. E a safra de balanços lá em Wall Street continua a todo vapor, né? Hoje cedo saíram aí os resultados da PepsiCo e da General Electric, e à noite é a vez da Netflix e da Western Alliance. Na Europa, saiu agora cedo o dado de inflação ao consumidor na zona do euro, que subiu 2% em julho, na comparação anual, pouco acima de 1,9% que foi registrado em maio. E aqui no Brasil saiu também agora há pouco o IGP-10 de julho, aí, que mostrou uma deflação de 1,65% em julho, após registrar queda de 0,97% em junho. O recuo foi, inclusive, maior que a esperada deflação de 1,46% aí pelos economistas do mercado. Com esse resultado, né, o GP10 acumula queda de 1,42% no ano, mas ainda sobe 3,42% nos últimos 12 meses. Débora. Feito. Obrigada, então, meu querido, aí pelos destaques. Um ótimo dia aí para você. Até amanhã. Ótimo dia, até. Tchau, tchau. Até mais.